Olá a todos vocês que acompanham o nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de já irem curtindo. E se está aqui pela primeira vez, aproveite para já fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, para ficar sempre por dentro dessa visão rápida da história que nós vemos aqui. No último vídeo nós comentamos a respeito da Revolução Liberal de 1830, que iniciou-se na França e depois espalhou-se por outros países da Europa. Sendo que na França ocorreu a abdicação do rei Carlos X, o último rei francês que ainda tentou restaurar o absolutismo real, e a ascensão ao trono de Luís Filipe de Orleans, que passou a ser conhecido como o rei burguês ou rei dos banqueiros, por causa do apoio que ele teve da burguesia para chegar ao trono. Só que não funcionou muito bem o seu governo. Mas de 1830 a 1848, quando uma nova revolução começa no país. Se você quer saber alguma coisa a respeito disso, é só me acompanhar e veja essa história. Luís Filipe reinou sobre a França de 1830 a 1848. E houve um grande desenvolvimento nesse período no setor financeiro e industrial do país. Já em sintonia, de acordo com os interesses econômicos da burguesia, o governo francês iniciou a sua expansão colonial em direção à África, à Ásia e também à Oceania. Era o neocolonialismo, o colonialismo do século XIX, que dava o seu início. Veremos depois oportunamente. Luís Filipe foi auxiliado no seu governo pelo ministro François Guizot, procurando harmonizar os interesses da burguesia liberal com os da resistência conservadora que ainda existia. O principal objetivo era garantir uma ordem social interna que não atrapalhasse a liberdade econômica dos industriais, dos banqueiros, dos grandes comerciantes, favorecendo também o desenvolvimento do capitalismo francês. Mas essa política, ao mesmo tempo que levava a uma concentração de riquezas nas mãos desses grupos econômicos, causava um maior empobrecimento dos trabalhadores, sobretudo daqueles numerosos operários franceses. A partir de 1846, uma sucessão de problemas econômicos e dificuldades políticas vão fazer, pouco a pouco, desmoronar as forças que sustentavam o governo de Luís Filipe. A crise vai se fazer sentir, por exemplo, no aumento da miséria, nas colheitas desastrosas, na queda da produção industrial, nas sucessivas greves operárias, nas campanhas políticas pela reformulação do sistema eleitoral. Aí que a burguesia liberal e o operariado se uniram temporariamente contra o governo. Uma grande movimentação de trabalhadores, estudantes e de setores da Guarda Nacional acabou derrubando Luís Filipe do poder, no que foi chamada de Revolução de 1848. Instala-se aí um governo provisório, que tomou uma série de medidas. Proclamou a Segunda República Francesa, que vai descendo de 1848 até 1852, dura muito pouco. Vamos ver por que isso foi tão breve assim. Promoveu a liberdade de imprensa, aboliu a escravidão nas colônias francesas, mais uma vez, como já tinha ocorrido lá atrás, durante o período do terror da Revolução Francesa. Vai estabelecer o sufrágio universal masculino, direito de voto para o cidadão. Neste governo vão participar políticos, inclusive socialistas, pela primeira vez, como Louis Blanc, representante da burguesia liberal, como Alphonse Lamartine, era poeta e orador.
Chegando ao poder, esses dois grupos não chegaram a acordo, como já era de se esperar, sobre os grandes rumos do governo. Os socialistas queriam mudanças mais profundas, mais radicais, do que aquelas que a burguesia estava disposta a promover. Como, por exemplo, medidas que fossem beneficiar diretamente os trabalhadores urbanos. Já se esperava que tal coisa acontecesse. E em 23 de abril de 1848 ainda realizam-se as eleições parlamentares para o legislativo em todo o país, sendo eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, composta, na sua maioria, de parlamentares de tendência liberal burguesa. O resultado para essa eleição foi devido a uma maior organização em toda a França do chamado Partido da Ordem, que era controlado pela burguesia, enquanto que a influência dos socialistas se restringia quase que unicamente a Paris, a capital. Só que derrotados nas eleições, os socialistas passaram a comandar várias lutas de trabalhadores contra as decisões dessa Assembleia Constituinte que tinha sido eleita. Novas rebeliões operárias vão surgir em Paris e em outras cidades francesas de uma grande concentração industrial. E ainda em 1848, um ano muito agitado, é publicado o chamado Manifesto Comunista, de Marx e Engels, fazendo uma chamada aos operários para se unir e a lutar contra o capitalismo. O governo burguês, instalado na França, resolveu colocar fim às rebeliões dos trabalhadores, colocar ordem no país. Então, em junho ainda de 1848, tropas lideradas pelo general Eugène Cavaignac reprimiram duramente os levantes. E os líderes socialistas foram mortos ou tiveram que fugir da França. Em novembro de 1848, encerrando os trabalhos daquela Assembleia Constituinte, foi promulgada uma nova Constituição. E um mês depois, em dezembro ainda, realizaram-se eleições para a presidência da República. Vejam que 1848 foi um ano bem agitado na França. Durante esse ano ocorreram todos esses fatos. O candidato vitorioso à presidência com 73% dos votos foi Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte anterior. Em parte devido a sua vitória exatamente a esse parentesco e a grande popularidade que ainda gozava o antigo imperador. Se elegeu também com apoio de parte do exército, dos japoneses, da igreja, da burguesia, que ainda temia que surgissem novas revoltas no país. Ele era candidato daquele Partido da Ordem, controlado pela burguesia, e prometia devolver à França os tempos de glória vividos durante o Império Napoleônico. Ou seja, ele tomou toda a mística do antigo império do seu tio para conseguir angariar votos. O seu governo ele conquista a confiança de considerável parcela dos funcionários administrativos, do exército, dos eclesiásticos, da classe média, urbana e da população rural. E pouco antes do fim do seu mandato presidencial, 2 de dezembro de 1851, Luiz Bonaparte promoveu um golpe de Estado para continuar no poder. Alguns meses depois, ele conseguiu o apoio popular necessário para fazer um plebiscito. E nesse plebiscito, deu-se o fim da Segunda República Francesa e restabeleceu-se o Império na França. Em dezembro de 1852, Luiz Bonaparte foi coroado como Napoleão III, dando início ao império desse sobrinho de Napoleão, que chega ao poder e resolveu continuar por ali, com base em toda aquela mística, como já falei, que girava em torno ainda da figura do seu tio, figura ainda mística dentro da França. Agora um detalhe interessante. Por que ele foi Napoleão III, se só houve o Napoleão I?
o seu tio. Porque o filho que Napoleão teve com Maria Luísa, princesa austríaca, apesar de nunca ter chegado ao trono, foi contado por Luiz Napoleão Bonaparte. Foi quando Napoleão abdicou em 1814 e retirou-se para a ilha de Elba, ele abdicou em nome desse filho, que a Inglaterra não havia aceitado. Mas Luiz Napoleão resolveu contar o primo como o imperador, já que o tio havia abdicado em nome dele, então ele teria sido Napoleão II. E ele, então, tomou o título de Napoleão III, em decorrência desse fato. E o que ele fez no poder na França? Isso já é uma outra história. Nós vamos ver mais adiante. Se vocês gostaram de conhecer alguma coisa a respeito disso, não deixe de colocar aqui nos comentários o que acharam. Existem outros vídeos mais completos a respeito desse assunto, mais detalhes, que não é o objetivo aqui do canal. É só colocarmos uma visão geral a respeito de cada fato desses da história. Você encontra com facilidade aí as revoluções liberais, tanto a de 1930 como a de 1948, e oportunamente também vamos falar aqui do Império de Luiz Napoleão Bonaparte, ou Napoleão III. Então, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.